Então, o assunto de hoje será ciúme? Sim. Bom, esses dias eu postei lá no meu stories pedindo ajuda da galera, né, pra escolher um tema pro próximo vídeo, né, que no caso é esse o vídeo. E aí, o mais votado foi ciúmes. Então, vamos lá. Vou me apresentar rapidinho novamente, né? Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica e hoje vamos falar sobre esse tema. Vamos lá. Claramente tem que deixar bem aberto aqui o entendimento que estou tratando de um tema, correto? E não quer dizer que todos os casos são assim, pelo contrário, né? Como isso aqui é um vídeo, então eu tô falando de uma forma geral. Porém, obviamente que todos os casos devem ser considerado no individual, né? Mas eu elaborei 3 questões aí que eu acho bem interessante de pensar o ciúme. Mas não quer dizer que você sinta ciúme por causa disso, tá? Isso tem que ficar bem claro aí na cabecinha de vocês. A primeira questão que eu pensei, né, vamos pensar aí, não sei, talvez o mais óbvio, foi a questão da projeção. Projeção é um mecanismo de defesa. Quando a gente trata de mecanismo de defesa na psicanálise, a gente vem dizer de um movimento psíquico para não ter que lidar com as questões. Basicamente isso. Então, a projeção é um movimento no qual o sujeito vê no outro, encontra no outro características próprias. Então vamos pensar aí, no caso da projeção, às vezes a pessoa nem é aquele sujeito que realmente, conscientemente, vamos dizer assim, pensa em trair o companheiro ou a companheira, né? Enfim. Mas existe um desejo inconsciente aí que grita na questão de traição, enfim. E aí esse movimento, ele vai ser o contrário, ele vai ser o avesso. Ao invés dessa pessoa se ver como aquele, o traidor, né, vamos pensar assim, ele já fantasia que quem está ali pensando em trair é o outro, é o parceiro ou é a parceira, né? Isso aí é uma elaboração, vamos dizer assim, nesse nível aí psicológico. Outra questão também que eu acho interessantíssima de se pensar é a onipotência que um sujeito coloca o outro. Vejam bem, perceber que a pessoa que você relaciona é uma pessoa que todos querem. É como se fosse um troféu de ouro, uma coisa muito preciosa. E aí eu levanto aqui a questão, né? Quão onipotente essa pessoa é? Mas o mais importante se pensar é que a fantasia é sua. É você quem vê esse sujeito assim. Claro, né, que eu sei que perpassa em uma realidade, enfim. Às vezes é uma pessoa esteticamente muito ovacionada, ou então uma pessoa que tem um bom papo, enfim. Mas perceba a sua escolha. Você escolheu alguém que você considera como onipotente. E aí fica aí essa pergunta para vocês, né? Será que ele é um sujeito, ou ela é uma pessoa assim? Ou é uma pessoa tão comum como você? E as suas fantasias constroem essa pessoa como um ser aí maravilhoso, no qual, como se fosse sei lá, um deus ou uma deusa grega, né? Outra questão também que eu acho importante se pensar é a questão da falta, mais uma vez aqui, falando sobre, né? Pensando no ciúme, perceba muito que interessante esse movimento. Olha só, o que falta em mim, eu encontro ao outro. Esse movimento é muito do neurótico, né? O neurótico se movimenta muito dessa forma, né? Pensando aí nessa questão, o que falta em mim tem no outro. Esse sujeito é um ser que tem aquilo tudo que eu não tenho, né?
E aí, percebam bem que interessante, como assim a insegurança vai culminar nesse aspecto. Porque, bom, se o outro tem aquilo que me falta, e esse é um dos motivos, né, eminentes aí, de eu tentar segurar essa pessoa de todas as formas pra mim. Aí pensa aí na questão desse sentimento de possessão pelo outro, entende? Porque esse ser tem tudo aquilo que eu não tenho, logo eu tenho que segurar essa pessoa pra mim. Essa pessoa tem que ser minha. Só que essa pessoa nunca vai ser sua, porque ninguém é de ninguém. É óbvio que a insegurança vai gritar nesse sentido. Exatamente por você não ter essa pessoa. E aí, quando você tem aquelas fantasias, vamos dizer assim, aqueles picos de fantasia que você tem essa pessoa, aí fica uma questão harmoniosa, fica em consonância. Mas do nada, a realidade vai surgir, porque essa pessoa vai conhecer outras pessoas, vai conversar com outras pessoas, e aí, você, vamos pensar assim, ou o sujeito que transita nesse âmbito, fica totalmente inseguro, fica numa situação que não sabe como lidar com esse relacionamento, porque este outro não pode jamais, ele nunca pode sair da minha vida, porque ele tem tudo que eu preciso. Logo, minha insegurança vai ser sempre gritante, porque esse sujeito nunca vai ser seu. A realidade seria essa. Só que, obviamente, gente, como eu deixei bem claro no início do vídeo, percebam bem que eu tô dizendo de uma forma bem geral, né? Essa questão deve ser vista no nível individual, no nível clínico, certo? Mas se você gostou disso aí, gostou desse papo e quiser conversar, é só me mandar uma mensagem. Até mais!